Então, queridos, agora falaremos sobre radiciação no conjunto dos naturais, que é os números que teoricamente a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Por aí vai. Eu já falei com vocês sobre os quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? São aqueles valores que, multiplicado por ele mesmo, dá um quadrado perfeito. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9. O 9 é um quadrado perfeito. 4 vezes 4, 16. O 16 é um quadrado perfeito. E quando a gente está falando sobre radiciação, a gente está falando exatamente sobre esses quadrados perfeitos. Olha só. Raiz, né? Essa aqui, ó. Esse novo símbolo aqui, ó. Parece uma casinha. Raiz de um número que vai estar aqui dentro. E aqui vai estar o 2, do lado de fora. É igual a uma raiz. Então, vamos lá. Vamos dar os nomes. Escreve aí comigo, tá? Não esqueçam de anotar. Esse 2 aqui, ele é o índice. Esse daqui é o radicando. E esse B aqui, a gente chama de raiz, que é a resposta. Agora, olha só. Vamos fazer junto comigo aqui. Só um pouquinho, hein? Junto comigo. Exemplo A. Ó. Raiz quadrada de 25. B. Raiz quadrada de 81. Só esses dois aqui. Ah, não, letra C. Também tem uma coisa. Raiz quadrada de 64. Se eu não colocar nenhum valor aqui, pequenininho, significa que eu estou falando de raiz quadrada, tá? Significa que se eu não colocar nada, é porque eu tenho 2. E aí, quando eu olho para isso aqui, qual é a pergunta que eu faço? Eu pergunto o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo deu 25? Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo e deu 25? Foi o número 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Então, qual é a resposta da raiz quadrada de 25? A resposta é 5. Aqui, ó. A resposta é 5. Aí aqui, qual é o número? Tem que saber a tabuada. Qual é o número que eu multipliquei por ele mesmo e deu 81? Lembra da tabuada? Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo e deu 81? O 9. Por quê? 9 vezes 9 dá 81. Aí aqui, ó, não tem o índice, tá vendo? Quando eu não coloco o índice, significa que é raiz quadrada, tá bom? Então, qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo e deu 64? Eu sei, vocês são bons em tabuada, já sabem, né? É o 8, tá bom? Então, esse aqui é radiciação. Quem é radiciação? O índice par, né? Com o índice 4. Eu tô procurando um número que multiplicado por ele mesmo deu esse valor que tá dentro da casinha. Eu procuro um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor que tá dentro da casinha. Só isso, tia, só isso. E aí você vai me perguntar assim, pode ser outro número aqui? Pode ser. Se eu colocar outro número, a pergunta vira, por exemplo, letra D, raiz cúbica de 27. Se eu colocar o índice 3 aqui, ou seja, raiz cúbica, o que isso significa? Que eu estou perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes deu 27. Qual foi o número que eu peguei e multipliquei por ele mesmo 3 vezes e deu 27? Bem, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, aqui é o
o 3. Por que que é o 3? Vou anotar aqui, ó. Por que o 3? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Beleza? Beleza. Copiem aí, anotem direitinho. Se teve alguma dúvida, volta o vídeo. Se ainda assim a sua dúvida continuar, anota no caderno que na aula a gente vai solucionar, tá bom? Vamos apagar aqui. Aí agora a gente vai voltar lá naquela questão de expressões numéricas, tá? Porque agora nós tínhamos as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão, e ganhamos mais 2, potenciação e radiciação. Então vamos lá. Anotem aí, ó. Expressão numérica. Queridos, ganhamos ganhamos duas, na verdade, né? Ganhamos 2 operações. 2. Potenciação e radiciação. Então, regra essencial, né? Regra de associação. Primeira observação. Continua valendo a regra do primeiro, parêntese, segundo, conchetes e terceiro, chaves. Continua valendo essa. E aí a segunda observação, que é a segunda regra. Segunda regra. Agora que mudou um pouquinho. Se eu não tenho nada disso, não tenho parênteses, não tenho conchetes, não tenho chaves. Tenho só as operações. Quem eu resolvo primeiro? Vou até colocar de rosa, hein? Primeiro você vai resolver potenciação e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, soma e subtração. Aí você fala assim: Heloísa, e se numa expressão tiver só potenciação e raiz, o que eu resolvo primeiro? A ordem. O que está na ordem você resolve primeiro. E se uma expressão tiver só multiplicação e divisão, o que eu resolvo primeiro? Na ordem. Se tiver só soma e subtração, resolve na ordem, tá bom? Temos mais uma parte aí da nossa aula e aí a gente finaliza o capítulo 2, ok? Fica aí comigo, hein? Por fim, para finalizarmos o capítulo 2, falaremos sobre termo desconhecido. Bem, termo desconhecido. Quem é? Da onde veio? Bem, a princípio chamaremos ele de X. A gente não sabe quem ele é, a gente chama ele de X. Poderíamos colocar solzinho, estrela, maçã, uva, um bonequinho, um carrinho, mas a gente vai chamar de X. Não conhecemos, chamaremos de X. E a X denominaremos termo desconhecido. Vamos ali no básico, lá naquelas 4 operações do início. Por exemplo, x mais 3 é igual a 5. Aí o que eu tenho que pensar? Letra A aqui, né? Primeiro exemplo. O que eu tenho que pensar? Qual é o valor, né? O termo desconhecido. Qual é o valor que eu somei com 3
e deu 5. Qual foi o valor? Bem, você que é massa já sabe que é o valor 2. Mas se eu não soubesse que é o valor 2, como que eu ia fazer? Hein? Vamos na letra B. Fica com essa pergunta aí, hein? Sala, vamos resolver isso. Outra coisa. Eu tenho 18 menos x é igual a 16. Bem, qual foi o valor que eu subtraí de 18 que deu 16? Coincidentemente, não é só o 2, tá? O x, ele pode assumir qualquer valor. Aqui que tá casando de ser o 2. Letra C, olha só, que não vai ser mais o 2. 2 vezes o x, que é igual a 10. Qual foi o número que eu multipliquei por 2? Ó, 2 vezes um cara desconhecido. Qual foi o termo que eu multipliquei por 2 e deu 10? X igual a 5. Tá bom? E aqui, ó, D, a último exemplo. Eu tenho 15 dividido para x, que é igual a 5. Vamos lá. 15 dividido para quem? Quem é esse cara? Quem é esse valor? Que eu peguei o 15 e dividi por esse valor e deu 5. Quem é? É o 3. Então, termo desconhecido, a gente vai precisar exercitar bastante isso, tá bom? É isso, é quando eu não sei um valor e vou fazendo uma conta para descobrir o valor dele. Vamos revisar aqui, no nosso capítulo 2. Falamos sobre as 4 operações básicas, né, as elementares lá, que são soma, subtração, multiplicação e divisão. E falamos sobre, e aprendemos mais 2 operações, potenciação e radiciação. E agora que sabemos essas 6, na hora que a gente for fazer uma expressão numérica, o que a gente vai fazer? Seguir 2 regras. Primeiro, a regra da associação, que eu resolvo primeiro quem? Parênteses, segundo, colchetes, terceiro, chaves. E a outra regra? Resolvo primeiro quem? Potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração, tá? Entendam uma coisa. Tia, eu fiquei com muita dúvida, eu tenho muita dúvida em matemática. Fique calmo, fique tranquilo, aproveita que é um vídeo, volta, assiste de novo, anota tudinho e em aula iremos com certeza sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Anota tudo direitinho, façam os exercícios. Quais exercícios? Todos os exercícios do capítulo, tá? Que nas aulas desta semana estaremos resolvendo. Ó, vê lá o plano de estudo desta semana e você vai ver direitinho que a gente vai resolver os exercícios todos deste capítulo, tá bom? Sem ficar nenhuma dúvida. Então, você que assistiu até agora, deixa seu comentário aí. Eu entendi, fiquei com dúvida na parte pá. Você escreve qual foi a parte que você teve dúvida, tá bom? Importante lembrar que vocês precisam assistir o vídeo antes da nossa aula, tá bom? Então, eu sugiro que assistam o vídeo segunda, à tarde, à noite ou na terça de manhã antes de ir pra aula, tá bom? Até mais e estudem, hein?